Olá pessoal, boa noite. Vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, nesse momento nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Meu Deus, invocamos o Teu nome, pedimos a bênção, a unção, a graça, o favor. Meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar nesse processo de amadurecimento, esse processo de desenvolvimento, de crescimento, em qual nós temos estado, Senhor, e eu quero pedir que o Senhor venha com a sua glória, o Senhor venha com a sua graça, o Senhor venha com o seu poder, e que o Senhor ajude cada um, assim como a Bíblia mesmo nos ensina, Paulo falou sobre isso, que possamos atingir a maturidade espiritual, crescer, porque quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas quando eu cresci, eu deixei para trás as coisas de menino. E que isso possa ser uma realidade no nosso meio. Que possamos olhar, Senhor, e ver esse processo de amadurecimento, de desenvolvimento em cada um dos nossos jovens, em cada templo do nosso ministério, que possamos ver essa evolução, jovens que amadureçam e estejam prontos para crescer, meu Deus, para estabelecer resultados, para atingir níveis que até então não foram atingidos. Eu peço que o Senhor venha, como nós olhamos em toda a história, o Senhor escolhendo jovens ainda, para começar coisas grandes, para dar início a grandes projetos. Uzias se tornou rei, ele tinha 16 anos, nós vamos ver Timóteo sendo chamado ali provavelmente com 17, Daniel com próximo aos 14 anos, Davi ainda muito jovem, José também menos de 20, e o Senhor já estava lá, trabalhando por intermédio deles, honrando, levantando. Então eu peço, Senhor, que o Senhor continue fazendo, e que possamos olhar e ver essa grande obra, sendo estabelecida, para a honra e a glória do Teu nome. Eu entrego tudo nas Suas mãos, e crendo, eu agradeço, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, no nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Está ligado? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, diga, eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu governo, por isso, eu posso dizer não a todas as distrações, amém? Você governa e por isso você pode dizer não a tudo que atrapalha, no nome de Jesus. Sente-se rapidinho, por favor. Quando ainda me perguntaram sobre o título da mensagem de hoje, sobre a palavra de hoje, para poder organizar tudo, eu parei, pensei e falei, a mesma que nós ouvimos agora no cultivo familiar. Até mesmo porque eu estava, inclusive agora mesmo, eu não terminei, eu estava ouvindo a mensagem da bispa, que ela trouxe no quarto encontro, na parte dela, aquela mensagem que ela trouxe, a direção que ela trouxe. E aquilo eu estava refletindo e meditando ali, ouvindo ela falar. E quando nós entendemos o que foi falado ali, e aquilo entra, que nós temos a consciência, e com isso nós temos uma ação, e a consciência mais a ação, ela vai gerar transformação, ela vai gerar mudança. E muitas vezes a ação que falta, porque se eu perguntar aqui, e a hora que eu vim para cá, ela estava
ainda batendo nessa tecla, falando da consciência mais a ação que gera transformação. E se eu parar e perguntar, se eu pedir para o pessoal que está no chat colocar aí, você tem consciência das coisas que você precisa dizer não? Você tem consciência das ações? Você tem consciência dos sentimentos? Você tem consciência daquilo que te atrapalha, aquilo que te prejudica? Você tem consciência daquilo que você precisa dar um basta, cortar, arrancar, tirar? Todo mundo vai dizer que tem. Todo mundo sabe para aquilo que nós temos que dizer não. Todo mundo sabe. Você sabe quais são as ideias que passam pela sua cabeça que você tem que dizer não? Você sabe quais são os pensamentos que são criados na sua cabeça que você precisa dizer não? Você sabe quais são os sentimentos que se desenvolvem dentro de você que você precisa dizer não? Não vou ceder para isso, não, eu não vou alimentar isso. Você sabe. Você sabe as propostas que são feitas a você na escola, na vizinhança, quando você está com seus amigos. Você sabe o que é falado, o que eles pedem que você pode dizer não. Você sabe. Você sabe quais são as imagens que você recebe no seu celular que você tem que dizer não. Os links. Você sabe quais são as contas, os perfis que você não deve seguir. Então, consciência é bem provável que todo mundo tenha. Sabe me dizer, então o que está faltando? A ação. Porque eu saber para aquilo que eu tenho que dizer não, como nós pregamos ainda no cultivo familiar inteiro sobre isso, eu saber o que eu tenho que dizer não já é um grande avanço, porque sem consciência não tem mudança. Mas não adianta ter a consciência e não ter a ação. Nada se transforma, nada acontece. Então, o primeiro passo, eu adquiro consciência. Depois, eu preciso agora tomar essa ação, desenvolver essa atitude. Por quê? Porque não adianta eu querer construir uma grande vida, não adianta eu querer estabelecer grandes resultados. Não adianta eu querer firmar na minha vida ou construir uma história que se diferencie das histórias que eu já conheço na minha casa, na minha família, sendo que a hora que eu preciso agir, eu não ajo. Eu dizia ainda agora no cultivo familiar, que qual foi o segredo de Jesus? Que quando foi apresentado a ele, e ele sabia que naquele momento aquilo não era para ele, ele não teve problema nenhum em combater aquilo, ele não teve problema nenhum em rejeitar aquilo, ele não teve problema nenhum em não aceitar aquilo. E você vai ver ele respondendo as 3 vezes que ele foi tentado. Na primeira, não, nem só de pão viverá o homem. Na segunda, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira, não adore outros deuses. Você vai ver aqui em todos, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não vou me curvar, eu não vou me prostrar. Então, Jesus foi alguém que soube dizer não, quando foi requerido esse não dele. E aí eu agora no crescimento, no desenvolvimento da minha vida, muitos jovens estão começando agora a sua vida, estão começando a construir sua vida. E tem impulsos, tem desejos, tem vontades, tem sentimentos, mas assim como Jesus, nós precisamos aprender a dizer não. Assim como Jesus, precisamos aprender a dizer não para aquilo que entendemos que de alguma maneira pode nos distrair e de alguma maneira pode atrasar os nossos resultados. Porque nós vemos, e principalmente na vida dos jovens, eu não vou nem dizer o atraso.
O atraso nós encontramos mais com os mais velhos, os mais adultos, os mais velhos. Esse nós vemos uma condição de atraso maior, que o diabo ele luta mais para atrasar. Só que quando nós falamos dos jovens, o grande problema, por que muitos estão frustrados? Por que muitos jovens carregam decepções? Por que nós já temos jovens com 15, 16, 17 anos extremamente frustrados e desapontados com a vida? Porque uma das maneiras, eu falava isso ainda, quem assistiu o culto ou acompanhou na sua igreja, você provavelmente ouviu o seu pastor falando isso, que o diabo ele tem duas maneiras de nos distrair, de não nos deixar viver. Ou ele nos deixa atrasados, ou ele nos deixa adiantados. Ele nunca nos deixa aonde nós devemos estar. E quando nós falamos dos jovens, da juventude, o atraso, eu não acredito que seja o maior problema, mas a antecipação, a posse antecipada de algumas coisas é a raiz de tanta frustração, decepção e até mesmo como se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que uma das maiores taxas de suicídio e de morte hoje, ela acontece dos 14 aos 28 anos. As maiores taxas hoje de suicídio, elas estão dos 14 aos 20 e poucos anos, antes dos 30. Ou seja, a maior parte é jovens. É pessoas que estavam apenas começando ainda a vida, iniciando ainda a vida. E por que desistiram dela? Exatamente por isso, eles trouxeram para si coisas que eles não precisavam. E como o diabo, principalmente com os jovens, ele luta para que ele sempre esteja adiantado, ele sempre adianta as coisas. Nós vemos quantos que ainda não estavam preparados emocionalmente para um relacionamento, por exemplo. Porque o que envolve um relacionamento não é só você ir lá e beijar na boca da outra pessoa, ou como acontece hoje lá e fazer sexo com a outra pessoa. Não é só isso. Existe toda uma estrutura emocional. Existe todo um preparo emocional que antes de um relacionamento, isso precisa estar consolidado, estabelecido. E a falta dessa preparação, dessa maturação emocional gera exatamente o que nós vemos. Jovens que não deveriam estar namorando ainda e já estão. Jovens que não deveriam estar com foco nisso e já estão. Consequentemente, por entrarem adiantados nesse ponto da vida, nessa fase da vida, eles ao sofrerem um baque, uma decepção, uma frustração, aquilo causa uma devastação que eles não precisavam. E assim nós vamos vendo a exposição a tantas coisas que eles não deveriam estar expostos agora. A preocupação com coisas que eles não deveriam estar preocupados. Que às vezes chega, quantas vezes eu já atendi, quantas vezes já chegaram jovens até mim, desesperados porque tinham medo de ficar sozinhos, desesperados porque não tinham encontrado ninguém. Aí eu virava e falava assim: você tem quantos anos, criatura? 50? Você já está com 65 para estar tão desesperado assim? Não, é que eu tenho 16 anos. Espera aí, você está com medo, com 16 anos, você está com medo de ficar sozinho? 17 anos, 18 anos, 20 anos, 21. E você está com medo, aí você vai e se precipita, você adianta coisas que não precisavam ser adiantadas na sua vida, por medo de não ter, por medo de ficar sem. Se fosse um idoso, já com 70, 80 anos me falando isso, é uma coisa. Se fosse alguém com 40,
37, 38, 40, 45 anos com medo de ficar sozinho é uma coisa, mas 16, 17, 18 anos numa carência assim, muitas vezes desgraçada, que só quer arruinar com a vida dele, e está lá desesperado. Peraí, você está querendo talvez coisas que não deveria nem estar ainda passando pela sua cabeça. Ah não, mas é que todo mundo que eu conheço. Não, mas é porque todo mundo. Aí que está, aí é uma outra questão. Você vai ser levado pela maioria até quando? Nós precisamos, é o que está aqui, é o título do culto de hoje. Diga comigo, saiba dizer não. Porque tem muitos frustrados, porque até hoje não aprenderam. Tem muitos aqui que talvez estão arrependidos porque quando deveriam ter dito não, não disseram, cederam. Entraram em coisas que não deveriam. Fizeram coisas que não deveriam. Então, eu quero que você pare nesse momento e que, se você tem condições de escrever no seu celular, ou até mesmo no caderno, se você tem aí com você, eu quero que você pare e você escreva. Agora, o que você entende? Não, eu preciso começar a poder dizer não para isso. Eu preciso começar a ter capacidade de dizer não para isso. Então, ao que você precisa? Quais são as áreas, as situações? E isso independente da sua idade. Porque nós ouvimos isso ainda recentemente, com tempo e prática, você fica bom em qualquer coisa. Até mesmo para dizer não a muitas situações e a muitos acontecimentos. Então você precisa, é tudo um exercício. A Bíblia vai dizer sobre o exercício constante da fé. A Bíblia, ela vai falar sobre esse exercício constante. Então, o que você entende aí? Que eu preciso começar a exercitar alguns nãos. Vamos exercitar os nãos hoje. Aonde eu preciso exercitar? Não aquilo que tem tomado meu tempo. O que tem tomado seu tempo? Que você precisa começar a dizer não, aonde você gasta um tempo que você poderia estar aproveitando em outras coisas, aprimorando, crescendo, se preparando para o futuro, e você está lá inutilmente. Não o quê? Ao excesso das redes sociais, não aos jogos, não aos vídeos inúteis, que muitas vezes não vão gerar absolutamente nada, não vão agregar nada. Aos ladrões de tempo. E quais são esses ladrões de tempos? O que tem sido um ladrão de tempo? Porque se rouba tempo, rouba a oportunidade. Se rouba a oportunidade, rouba a vida. Então, quais os nãos para os ladrões de tempo que você tem que dar? Você tem que ter isso. Quais são os nãos que eu preciso fazer? Saiba dizer não para o quê? Dizer não para esse hábito, que hábito? Aí você vai colocando. Dizer não para esse modo de ser, que modo de ser? Dizer não a essas atitudes, que atitudes? Quais atitudes que você precisa aprender agora a dizer não? Que você olha e você entende, poxa, isso aqui só está tirando de mim. Aí vamos subindo o nível. Que pessoa que você tem que aprender a dizer não? Porque talvez tenha amigos que você precisa aprender a dizer não para eles. Talvez tem contatos aí no seu WhatsApp, tem grupos no seu WhatsApp, no seu Telegram, que você precisa aprender a dizer não. Então saiba dizer não a pessoas, a proposta de pessoas,
a convite de pessoas. Saiba dizer não ao que é te apresentado, ao que te é mostrado. Porque à medida que eu vou trazendo essa consciência e eu começo a ter ações em cima da consciência que foi adquirida, eu começo a trazer para a minha vida transformações. Eu começo a trazer para a minha vida resultados diferentes. Eu começo a trazer para a minha vida algo diferente. E aí era o que nós estávamos falando de Isaías 30, 21. Que diz assim, diga comigo, este é o caminho, andai nele. Que caminho? Esse, saiba dizer não. Aí aquela pessoa chega, esse é o caminho, ande nele. As distrações. Esse é o caminho, ande nele, porque senão as distrações vão te levar. Os sentimentos vão te levar. As vontades irão te levar. O emocionalismo irá te levar. Então, não, eu vou dizer não. Eu não vou mais aceitar a viver dessa maneira. Eu vou dizer não, porque eu não vou mais aceitar sentir isso. O que você sente que você tem que dizer não? O que você sente ao seu respeito que você tem que aprender a dizer não? Eu sinto que eu não dou conta. Diga não a isso. Eu sinto que eu sou feio. Diga não a isso. Eu sinto que eu não sou capaz. Eu sinto que eu nunca vou ser feliz. O que você sente que você precisa saber dizer não agora? O que foi falado para você? Quais as mentiras que você acreditou até hoje e você precisa aprender a dizer não a elas hoje? Não, isso não é mais verdade, eu não acredito mais nisso. Quais foram as mentiras que talvez você cresceu ouvindo? Que seus pais te contaram, que as pessoas te contaram. Saiba dizer não. Quais são os rótulos que colocaram sobre você? Te rotularam do que ao longo da vida? Te rotularam do que? Na escola, na faculdade, os amigos, as pessoas que você convive. Quais foram os rótulos que colocaram em você? Te rotularam do que? Está na hora de você começar a dizer não e não aceitar mais isso. Não aceitar mais o que quiseram impor sobre você, o que quiseram jogar sobre você. Porque tudo isso vem com um único sentido. Diga comigo, nunca me deixar viver aquilo que Deus tem comigo. Nunca me deixar viver. Por que o diabo estava lutando para distrair Jesus? Para envolver, como eu falava ainda, às 19h30. Primeiro ponto, com uma necessidade do corpo dele. Por que o diabo quis envolvê-lo com uma necessidade do corpo dele? Porque ele não queria deixar que Jesus cumprisse tudo aquilo que Deus tinha com ele, porque ele sabia o quanto era grande, ele sabia o quanto era grande, e ele tinha que sabotar de alguma maneira com aquilo. Então o que ele fez? Ele usou todas as vontades do corpo, a necessidade do corpo de Jesus, para distraí-lo e não deixá-lo ser tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. Então ele quis usar a vontade do corpo, que era, naquele caso de Jesus, era a comida, mas talvez no teu caso pode ser o sexo, no teu caso pode ser tantas e tantas outras coisas, que é o que o seu corpo precisa, que é o que o teu corpo quer, é o que a sua carne quer. E o diabo, naquele momento, pegou algo que a carne de Jesus queria, porque ele estava 40 dias de jejum. Então imagina, ele teve fome. Era o que a carne dele queria. E o diabo usou o que a carne dele queria, pega essa pedra, transforma em pães, para que assim ele falhasse, para que assim ele não pudesse cumprir o que Deus tinha com ele. Da mesma forma que hoje ele quer me distrair, e ele quer te distrair com aquilo que a nossa carne quer.
Só que Jesus virou e disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que é exatamente o que eu e você precisamos aprender. É esse o não que nós temos que dar. Ainda que o meu corpo queira, ainda que o meu corpo tenha uma necessidade, a minha realização não virá de dar ao meu corpo tudo o que ele quer. A minha alegria não virá de dar ao meu corpo tudo o que ele deseja. Aí qual foi o segundo ponto que o diabo ainda tentou usar com Jesus? Quando a necessidade do corpo não funcionou, o que ele faz? Ele agora mexe com o ego, ele tenta atingir o orgulho de Jesus. Se você é o filho de Deus, então pule daqui, porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que eles te sustentem com as mãos, para que você não tropece com teus pés em pedra. Ou seja, ele quis agredir, ferir a identidade de Jesus. Mas aí está a resposta que Jesus deu, né? Não tentarás o Senhor, o teu Deus, que era mais ou menos o quê? Diga comigo, eu não preciso disso. Que era exatamente, ele tentou ferir a identidade de Jesus, se tu és o Filho de Deus. Que é o que muitas vezes nós vivemos. Aquelas situações que vêm para tentar ferir a nossa identidade, para tentar colocar dúvidas em nós do que nós fomos criados para ser. Só que aí é o que Jesus disse, eu não preciso disso. Eu não preciso comprovar, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Então, se você é, colocando dúvidas. E é o que acontece muito nos dias de hoje. É o que nós vemos acontecer muito. Aonde a identidade quer ser ferida. Ele não conseguiu com o corpo, agora eu vou para a identidade. E aí o que muitos jovens, principalmente os jovens, acabam fazendo? Ao invés de darem a resposta, não, eu não preciso provar nada para ninguém, eles se matam para tentar provar. Eles vão lá e aí eles querem provar para os outros que eles são. Eles querem provar para os outros. Espera aí, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa. Eu lembro que houve uma fase na minha vida, porque assim como você é o jovem cristão hoje, eu também já fui o jovem cristão. Né? Ainda sou jovem, né? Não cheguei nem nos 30 ainda. Mas eu já fui o jovem cristão na escola. Eu já fui. Eu já fui o jovem cristão numa roda de amigos. Eu já fui. Eu já fui o jovem cristão. E eu já ouvi muita coisa. Já me foi falado muita coisa. Eu lembro quando acontecia na escola, acontecia em momentos que nós saíamos para algum lugar, íamos para algum lugar, ou era algo que estava sendo feito, uma festa, alguma coisa, e eu já fui o jovem cristão em todos esses lugares. E quantas vezes era exatamente isso? Ah, você é homem? Então, se você é homem, vai lá e fica com a fulana. Então mostra que você não, mostra que você é homem. Mostra isso, mostra aquilo. Faz isso. Eu lembro que teve uma vez que nós estávamos, todos ali, os vizinhos, todos nós estávamos reunidos, um pegou um cigarro de maconha. Então vai, quem é homem aqui vai agora fumar. Quem é homem aqui agora vai dar um trago. Só quem é homem, só quem tem coragem. E aí eu preciso provar algo para alguém? Na hora que eles começaram tudo isso, eu simplesmente levantei e saí. E eu falei, isso não é para mim, isso não cabe para mim. Ah, vai arregar? Aí eu virei e falei,
Não, isso não me interessa, isso não me atrai, eu não quero isso para a minha vida. Eu não preciso provar isso, eu estando aqui, eu tragando esse cigarro de maconha ou não, isso vai mudar o quê? Isso vai comprovar o quê? Para mim não comprova nada, não muda nada, então eu não quero, eu estou indo embora, e fui. Se você é homem, então fica. Não, não preciso. Não é isso que vai provar absolutamente nada, eu não tenho, que é o que Jesus falou. Eu não preciso provar nada para você, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não tenho que ficar provando nada aqui. É aprender a dizer não a isso. As pessoas às vezes te pressionam. Às vezes dentro da sua própria casa, às vezes as pessoas que estão ao seu entorno, elas te pressionam para que você seja o que elas querem que você seja. Para que você faça o que elas querem que você faça. Aí você sabe dizer não. Saiba dizer não. Não, 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 não. Ainda que eu esteja sendo pressionado. Não vou ceder. Eu não vou. Porque às vezes a pressão vem. Às vezes dentro da própria casa, da própria família, para algumas coisas. Não, mas você não vai fazer? Mas você não vai. Quantas vezes eu lembro que a minha infância eu sempre estive mais na igreja do que em qualquer outro lugar. E quantas vezes na minha própria casa a pressão vinha, não, mas você tem que aproveitar, você tem que curtir, não, mas você tem que fazer as coisas, você não faz nada, é só casa, igreja, 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 você não sai da igreja. Quantas vezes eu ouvi isso dos meus avós, dos meus tios? Não, mas você não aproveita a vida, você não desfruta da vida, você tem que aproveitar. O diabo falando para Jesus, você não é o filho de Deus? A pressão para que você corresponda a algo. Não, aqui não. Igreja, 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 sim, é o que eu gosto, é o que eu me propus, eu não quero essa vida. Não, mas você tem que sair, mas eu saio com o povo da igreja. Não, mas é que você tem que se divertir. Eu me divirto na igreja. Não, mas é que você tem que fazer alguma coisa. Eu faço na igreja. E pronto, final. E acabou. Porque eu não precisava, eu nunca tive a necessidade de comprovar e provar nada para ninguém dentro da minha casa. Na minha família. E a pressão vinha. E as coisas, não, mas eu não preciso. Eu não preciso provar para você. É o que Jesus disse, eu não preciso provar para você que eu sou filho de Deus. Eu não preciso provar para você, cedendo ao que você quer. Provar para você fazendo sua vontade. Provar para você. É isso, é o saber dizer não. Porque senão eu vou viver uma vida inteira cedendo para propostas e propostas e propostas e propostas que me são feitas. Espera aí, mas e o que Deus tem comigo de verdade? E o que Deus tem para a minha vida de verdade? E o que Deus tem para mim? Para mim, que era ainda, eu acabei, como eu tive, foi muito assunto ainda agora às 19h30, que eu acabei nem lendo. Eu acabei nem lendo isso aqui. Eu nem cheguei aqui, na verdade. De tanto assunto que nós falamos. Gênesis capítulo 25, versículo 29 a 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Pediu-lhe um pouco desse ensopado vermelho. Pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure-me primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, diga comigo, então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se
e se foi. Diga assim: Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Primeiro, ele estava um dia caçando. Ele sentiu uma fome habitual que qualquer outro sentia. Mas esse é o problema de você não saber dizer não. Porque qual foi a expressão dele? Eu estou quase morrendo. Peraí, nós ficamos quantos dias em jejum? Alguém morreu? Então ele tinha total condição de aguentar, não tinha? Ele tinha total condição. Peraí, demora-se quanto tempo para fazer uma comida? 1 hora? 2 horas? Assim, com quem tem muita dificuldade na cozinha? Porque se me deixar, em 25 minutos eu faço um churrasco, né? Não precisa nem disso. Me dá 15 minutos que eu acendo a churrasqueira, e 10 minutos eu já assei a carne. Então, em 15 minutos a churrasqueira está acesa e 10 minutos a carne já está pronta. É rápido, 25 minutos, meia hora já tem carne assada. Quanto tempo ele demoraria ali para poder fazer uma comida para ele? Não, eu estou quase morrendo. Não, ele não estava. Nós ficamos 3 dias de jejum e por mais que você sentiu fome, não era ao ponto de morrer. Então Esaú nem estava no estado que nós chegamos. Esaú não estava nem perto da condição que nós chegamos. Mas por não saber dizer não, ele simplesmente se entregou à primeira coisa que ele sentiu. Ele sentiu fome, ele se entregou à fome, ele desprezou o que ele tinha de mais importante. Ele trocou o que ele tinha de mais importante por um pão com ensopado de lentilhas. Com um pão com ensopado de lentilhas. Aí você pode olhar e dizer: que absurdo, aonde já se viu, o cara trocou o que ele tinha de melhor por pão e ensopado de lentilhas. Mas isso é o que está acontecendo na maioria das vezes com a maioria dos jovens. Você acha que quando você troca, por exemplo, sua virgindade por um momento de prazer, só para saciar uma vontade que você tem, você está fazendo o quê? Você está pegando o que você tem de mais importante, que você poderia desfrutar de algo incrível na sua lua de mel, com a pessoa que você vai passar sua vida inteira. Você está fazendo o quê? Quando você simplesmente entrega a sua virgindade, por exemplo, para qualquer um. Você está trocando a sua coisa mais importante por um prato de lentilhas. Por um ensopado de lentilhas. Quando você se entrega a um vídeo, a uma imagem, e ali você se entrega àquilo, e você acaba muitas vezes se masturbando, olhando, vendo aquela imagem, aquele vídeo, você acha que você está fazendo o quê? Você está entregando o que você tem de mais importante por um prato, um pão com ensopado de lentilha. Você está dando o que você tem de mais importante para uma imagem, para um vídeo, para um prazer que vai durar segundos. Você acha que quando, por uma necessidade, você coloca droga na sua boca, você coloca bebida para dentro do seu corpo, você acha que você está fazendo o quê? Você está pegando o que você tem de mais importante, de mais precioso, e você está trocando por um pão com ensopado de lentilhas. Porque essa troca aqui é a troca, diga comigo, é a troca do desespero das emoções. É a troca que você faz quando suas emoções se desesperam e você poderia simplesmente dizer não, você simplesmente cede àquele desespero. Essa aqui é a troca do desespero das emoções. É quando as emoções se desesperam e você sai desesperado, entregando tudo a ela, dando tudo a ela. Aí, olha o que o próprio Senhor depois usa a expressão sobre o próprio Esaú em Hebreus 12, versículo 16 e 17. Que não haja
nenhum imoral ou profano como Esaú, diga comigo, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Que não haja nenhum imoral ou profano, que por uma única refeição, que daqui a 3 horas no máximo, já teria sido até expelida do corpo dele. Ele trocou, ele vendeu o seu direito à herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Diga comigo, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, porque tem coisas que você faz na hora da precipitação, na hora do impulso, que você deveria ter dito não, e você cede, que depois você não consegue se livrar daquilo mesmo com lágrimas, você não consegue, depois ele não conseguiu, ele foi rejeitado e não teve como ele alterar, porque tem decisões que você cede, que depois não terá como ser alterada, tem atitudes que você toma, que depois, mesmo que com lágrimas, não poderá ser alterada, não poderá ser modificada, e aí o Senhor vem e nos dá essa direção, Ele chama de imoral e profano, diga comigo, pessoas que despreza as coisas sagradas, que despreza aquilo que Deus confiou nas mãos dela. O Senhor chama de imoral, de profano, aquelas pessoas que desprezam aquilo que é sagrado, aquilo que Deus confiou nas mãos dela. O Senhor te confiou uma vida, o Senhor te confiou a oportunidade de fazer diferente, a oportunidade de construir algo diferente, e quando você despreza isso, muitos aqui já ficaram várias e várias vezes sem fazer 1 ou 2 refeições no dia. A Bíblia deixa claro aqui, ela nos dá o detalhe, e eu amo esse detalhe. Diga comigo, que por uma única refeição, ou seja, era uma única refeição, ele só tinha ficado uma refeição sem comer. Era mais ou menos assim, se ele tivesse tomado o café da manhã, ele não tinha almoçado. Era isso. Se ele tivesse almoçado, ali era o café da tarde que ele não tinha tomado ainda. Era apenas uma única refeição, e por uma única refeição. Por uma única refeição, ele desprezou. Por um único sentimento, por um único mover, por uma única sensação, ou por uma única aprovação. Quantos que não estão desprezando? A perda de Esaú foi irreversível. A perda dele foi irreversível. Por quê? Diga comigo, porque a distração, a falta de foco, o desrespeito, o desprezo foram vistos como crimes aos olhos de Deus. Diga comigo, e após a digestão, ele se sentiu desesperadamente vazio. Que é o que acontece com muitos. Após a sensação, após aquele momento, após aquele vídeo, após aquela imagem, após aquele período que passa aquele calor da emoção, que aí você já estragou tudo, aí você já se precipitou, aí você já fez o que não deveria, aí você já tomou decisões que não deveriam tomar. Após esse momento, como foi aqui, quando a digestão se fez daquela comida, o que sobrou para o Esaú? Um desespero pelo vazio que estava dentro dele. E o que sobra para muitos? Cuidado com a síndrome de Esaú. Diga comigo, desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. A síndrome de Esaú, desprezar
o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro, seja o apetite pelo que for. Seja pelo que for. Aí continua, vocês sabem que Esaú mais tarde se arrependeu daquele ato que, gente, que está escrito ali? Daquele ato, e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus. Mas o que está escrito ali? Quando ele caiu em si do ato impulsivo e ele tentou recuperar a bênção, ora com lágrima, ora sem lágrima, mas ele estava lá tentando, já era tarde demais. Ele, para saciar um apetite momentâneo, ele sacrificou o que era eterno, porque era para ser Abraão, Isaque e Esaú. O direito de filho mais velho era dele, a primogenitura era dele, e ele simplesmente se livrou, ele simplesmente se auto-excluiu disso, por um apetite passageiro, por um apetite momentâneo. E após a digestão daquele mísero pão, com aquela mísera sopa de lentilhas, ele se sentiu desesperadamente vazio. Após o ato, quantos que se sentem? Após o pecado, quantos que a única coisa que resta é um desespero e um vazio que vai até o profundo da alma? Aí eu te pergunto, vale tudo isso? Vale tudo isso? É por isso que quando me foi perguntado sobre o culto de agora, eu disse o mesmo de antes. Por quê? Porque nós precisamos saber dizer não. Porque não vale passar por essas coisas por um simples apetite passageiro. Por um simples apetite passageiro. Algumas pessoas trocam, desprezam a vida com Deus, o chamado, o propósito, por uma coisa qualquer, por qualquer coisa que alimenta a carne momentaneamente. E é por causa das distrações, durante um momento de emoção, que há tanto crente, jovens que nasceram na igreja, que vieram de um berço cristão, há tanto crente infeliz, derrotado, frustrado, endividado, com a autoestima baixa, infeliz com o corpo, infeliz com o peso, infeliz com a aparência, com a família desestruturada, com a casa desestruturada, que não tem equilíbrio, que não tem sabedoria, que não tem prudência, que não tem nada. Exatamente por quê? Por causa das distrações. Por causa da falta de foco. Manter-se focado no que Deus te chamou para realizar, diga comigo, é o que vai preencher a minha alma, é o que vai me trazer paz e realização. Porque eu digo isso por experiência própria. Eu já tentei saciar apetites passageiros e, de verdade, a única realização que eu encontrei foi exatamente nisso aqui. Fazendo o que Deus me chamou para fazer, porque saciar os seus apetites momentâneos não te realiza, não te satisfaz, não te traz plenitude. Não te traz. Saciar apenas os apetites momentâneos não trará a você realização. Viver o que Deus te preparou para viver trará para você grandes realizações. Amém? Fica em pé, por favor. Os nãos, e é isso que você tem que entender. Diga comigo, os nãos que eu digo me salvam. Diga, os meus nãos são saudáveis para a minha vida. Diga, os meus nãos me ajudam mais
do que a quantidade de sims que eu digo para as coisas que eu acho que eu não posso viver sem. Os nãos que você dá te salva. Os seus nãos são mais saudáveis para a sua vida do que os sims que você dá para um monte de coisas que você acha que você não pode viver sem. É muito mais saudável. Não podemos viver como os mundanos, deslumbrados com as propostas que aparecem, porque este é o caminho que Deus nos quer. Então vamos andar nele. Vamos lembrar que o Senhor, Ele nos apresenta um caminho, não uma alternativa. É um caminho, não é uma alternativa. Nossa, bispo, eu queria tanto aprender, eu queria tanto saber agir, eu queria tanto. Eu não tenho ainda essa condição, eu não tenho. Talvez você está me acompanhando aqui na transmissão e você está dizendo, eu não tenho essa condição ainda, eu queria tanto. Mas olha o que Tiago disse, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, que é a capacidade de fazer a escolha certa, que infelizmente tem uns que só fazem as piores escolhas para a vida. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Diga comigo, peçam, porém com fé. Aí ele continua, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você tem dificuldade? Peça a Deus que Ele te dá sabedoria. Diga comigo, sabedoria é fazer boas escolhas em Deus. Porque as escolhas que o mundo faz não são para nós. Elas não pertencem a nós. O Senhor vai nos dar visão e sabedoria para a vida, capacidade de ver e enxergar aquilo que ainda não enxergamos. Por quê? Porque tem riscos que não vale a pena nós corrermos. Tem riscos que não valem a pena. Este é o caminho que o Senhor quer você. Então por que você ainda anda vagueando? Esse é o caminho que o Senhor te quer. Você está vagueando por quê ainda? Está perdido por quê ainda? Se você já sabe aonde Ele te quer, controle seus pés. Direcione eles no caminho certo. Não troque o relacionamento com Deus por causa de uma refeição, por um momento de prazer ou por propostas sedutoras. Não troque a sua vida com Deus, seu relacionamento com o Senhor, por coisas supérfluas, efêmeras, que são passageiras, ou por ofertas que o mal tem sugerido a você. Creia na palavra, creia no que o Senhor está dizendo, e somente assim você não será levado e enganado por todas essas distrações que vêm com um único propósito: nos tirar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, você trouxe consciência de todos os nãos que você precisava dizer. Você trouxe consciência de todos os nãos que você precisava falar. E agora, junta com a ação, e você verá transformação. Decida agir em cima de cada um desses pontos que você entende que só estão te atrasando.
esses pontos que só te prejudicam, esses pontos que só te afetam, esses pontos que não te levam a nenhum lugar. É a hora de você tomar decisões, é a hora de você agir, é a hora de você se posicionar, é a hora de você dizer: chega, hoje eu estou aprendendo, e eu saio dessa quarta-feira exatamente sabendo a dizer não a cada situação, sabendo a dizer não a cada sentimento, sabendo dizer não a cada impulso, a cada vontade. Eu nunca mais vou trocar, eu nunca mais irei trocar algo permanente com Deus por um apetite momentâneo, por um desejo momentâneo, por algo que mesmo que eu me satisfaça, não vai me realizar. Eu não vou trocar o que Deus tem comigo por algo que, ainda que eu me satisfaça, Ele não me realiza, porque naquele momento o Esaú até se satisfez, ele até se encheu, mas aquilo não trouxe realização. Pelo contrário, tem nãos que nós deixamos de dizer, que só aumentará o vazio dentro de nós. Tem nãos que nós deixamos de dizer, que só irá aumentar o vazio que nós sentimos. Então não vale a pena não dizer, não vale a pena deixar passar, não vale, porque só vai aumentar o vazio, só vai aumentar o desespero, só vai aumentar. E nós não podemos viver assim, não podemos aceitar mais isso, porque o Senhor tem planos incríveis, o Senhor tem uma história incrível para cada um de nós, e nós precisamos entrar por ela, nós precisamos vivê-la. O Senhor tem coisas maravilhosas para nós, e nós precisamos estabelecê-las em o nome do Senhor Jesus. As estabeleça dentro de você, estabeleça cada uma dessas questões, estabeleça essas decisões, estabeleça os nãos que você dará a partir de hoje, e se prepare para cumprir e viver tudo aquilo que o Senhor tem com você, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro e abençoo, peço a tua bênção, a tua unção, que o Senhor seja com cada um e os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.